Bem, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 18. Nós, como os irmãos podem perceber, nós vamos avançar mais um pouquinho na série de mensagens no livro de Reis. E dentro do que temos visto nos últimos domingos, nós vimos que o rei Salomão, logo que ele assumiu o seu governo, ele orou a Deus pedindo por sabedoria. Ele reconheceu que era um homem inexperiente, um homem jovem, que precisava muito ainda aprender. Ele reconheceu a dificuldade de liderar, de governar uma multidão tão grande quanto é o povo de Deus, e pediu então sabedoria ao Senhor. E nós vimos que Deus se agradou de tal modo com o pedido de Salomão, que deu a ele não apenas sabedoria, mas deu também riqueza e fama. Tudo isso acompanhou o início do governo de Salomão, e nós vimos já ali nos capítulos 3 e 4 dois grandes exemplos da sua sabedoria, né? Vimos Salomão ali decidindo causas no meio do povo, vimos ele julgando no meio do povo, vimos também ele no capítulo 4 ali tomando decisões de lideranças, né, em relação à nação de Israel. O capítulo 5, meus irmãos, continua nessa mesma direção, apontando para a gente um pouquinho mais do que foi a sabedoria de Salomão. Mas agora num empreendimento muito grande e muito importante na história do povo de Deus, a construção do templo. É isso que nós iremos ver hoje, na manhã de hoje, e o tema da nossa mensagem é justamente isso. Um templo para a glória de Deus. Eu queria te convidar então a fazer a leitura a partir do versículo 1. Que diz assim: Só um minutinho. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concede-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono e em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a seus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste, e atenderei ao seu pedido de madeira de cedro e de pinho. Meus servos lavrarão a madeira do Líbano, levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar onde me indicares. Ali eu deixarei, e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim, Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão
20.000 tonéis de trigo, para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês. E eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas. 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce, de pedras lavadas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Amém, irmãos? Somente até aqui. E rogamos a Deus para que Ele fale conosco através desse precioso texto. Amém, irmãos? Bem, como eu disse inicialmente, a gente está avançando aqui na história de Israel, ainda no início do governo de Salomão, e estamos vendo aqui que Salomão dá início, então, a essa grande empreitada, né, que nós conhecemos muito bem. A empreitada de construir um templo. E eu queria começar falando sobre isso em primeiro lugar, né? O nosso primeiro tópico na manhã de hoje é um projeto ambicioso. A gente não pode ter dúvidas, irmãos, de que a iniciativa que Salomão está tendo aqui é uma iniciativa grandiosa, com grandes custos, com grande trabalho, como nós acabamos de ler. Agora, o nosso texto ele começa no versículo 1, mostrando que uma grande comitiva chegou para visitar o reino. O rei Hirão, o rei de uma nação vizinha, mandou uma comitiva até Salomão, como é costume até os dias de hoje, irmãos. Sempre que um novo governo se inicia, as nações elas costumam enviar seus representantes, quando não o próprio chefe de Estado vai, e aí eles tentam então iniciar as relações diplomáticas, né? Os países que possuem relações de amizade, as nações amigas, eles iniciam um governo geralmente assim. Uma comitiva, quando não o próprio chefe de Estado vai até lá para iniciar então as relações diplomáticas. E o nosso texto começa assim, com essa comitiva. E o que geralmente se busca nessas primeiras palavras, nesses primeiros encontros? Busca-se saber quais são as intenções do governante. Como é que ele pretende governar? Será que ele pretende ser um grande estadista? Será que ele pretende expandir os seus domínios, conquistar nações vizinhas? Quais são as suas políticas econômicas? Quais são as suas políticas sociais? O que ele está planejando? Tudo isso já começa a ser sondado ali nos primeiros encontros. E a gente vê que Hirão ele manda então essa comitiva e fica na expectativa. Afinal de contas, como será o governo do rei Salomão? É assim que começa o nosso texto. Será ele um rei tolo ou um rei sábio? Quais são os seus planos? Quais são as suas metas? Quais são os seus propósitos? Será que ele vai manter a aliança que eu tinha com o pai dele, Davi? Ou será que ele vai ser um rei completamente diferente? E aí, a partir do versículo 2, nós vemos então a resposta de Salomão. Me acompanhe mais uma vez. Olha o que ele diz. Salomão enviou esta mensagem a Hirão. Tu bem sabes que foi por causa de guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concede-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades.
E ele continua: pretendo por isso construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. Vejam que ele começa dizendo então qual é o projeto dele. O projeto dele é fazer aquilo que o seu pai não conseguiu fazer. E não conseguiu fazer por quê, irmãos? Porque Davi era um homem de batalha. Davi era um soldado. Davi era um homem do campo que ia para as lutas. E tudo isso era impeditivo para construir um templo. Um templo que, como a gente já viu anteriormente, teve altos custos. Era preciso haver paz. E olha o que ele está dizendo: agora há paz. A conclusão óbvia que Irão podia ter a partir disso é que o projeto de Davi não era um projeto militar, não era um projeto expansionista, como mostram os versículos de 2 a 4. Também não havia em Davi, em Salomão, nenhuma pretensão de imposição de tratados comerciais, mas havia nele a ideia de estabelecer um acordo pacífico, mas também um acordo justo. Nós lemos aqui, e os próximos versículos mostram isso. Salomão propõe um acordo aonde Irão iria fornecer grande parte da mão de obra. Irão iria fornecer a matéria-prima, a madeira, a pedra, tudo que seria necessário para a construção do templo. Mas vejam que em troca de um salário justo. É isso que ele fala: você vai determinar o salário e eu irei pagar. Então vejam que a intenção de Salomão não é promover guerras, não é promover acordos unilaterais, mas de forma muito sábia, ele pretende promover a paz e inicia relações comerciais justas. E aí, irmãos, a gente começa a pensar um pouquinho, então, desse grande projeto de Salomão. Em primeiro lugar, irmãos, um projeto para a glória de Deus. Um projeto para a glória de Deus. Nós vemos aqui que quando ele fala de Davi, ele fala: olha, meu pai Davi não conseguiu construir um templo em honra ao nome do Senhor. E o que eu desejo fazer é construir um templo em honra ao nome do Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção em primeiro lugar para isso. A questão aqui não é tão somente o templo construído, o templo acabado, o templo pronto, mas o processo que se desenvolve até que esse templo esteja construído. Salomão poderia ter tomado iniciativas diversas aqui para construir esse templo, mas vejam que desde o início, ainda no planejamento, o foco é sempre o mesmo. Faremos algo que será feito para a honra do nome do Senhor. E vejam então que as relações elas são desenvolvidas com esse projeto, em honra do nome do Senhor. E vejam que as palavras de Irão, quando ele ouve a mensagem, elas começam justamente por aí, honrando o nome do Senhor. E aí eu pergunto, irmãos, quem dera, não é? Quem dera todas as nossas relações fossem com esse mesmo objetivo. Que o nome de Deus fosse glorificado. Nas nossas relações profissionais. Veja que a gente está falando aqui de um acordo comercial, de uma transação internacional, mas veja que a intenção do rei é mesmo através dessa relação o nome de Deus ser glorificado. Já imaginou como seriam as nossas relações profissionais, como chefes, como empregados? Se tivéssemos sempre em mente a honra do nome de Deus? Já pensou como seriam as nossas relações familiares, maridos, esposas e filhos? Se sempre tivéssemos em mente a honra do nome de Deus? Que o nome de Deus seja glorificado na minha vida como pai, na minha vida como marido, na minha vida como esposa e como mãe? Quantos problemas nós evitaríamos? Já pensou se aqui nas nossas relações sociais, na nossa vizinhança, como vizinhos, como amigos, como irmãos, sempre tivéssemos como meta a honra do nome do Senhor? Quantos problemas evitaríamos? Quantas tristezas, quantas decepções nós evitaríamos? Porque buscaríamos sempre, irmãos, fazer como Salomão fez, agir com sabedoria, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado.
Veja qual foi a reação de Irão. Acompanhe. No versículo 7. Olha o que ele diz. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou. Exclamou o quê? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Veja que estamos falando aqui, irmãos, de alguém que não faz parte do povo de Deus. Estamos falando de alguém de uma nação estrangeira. Mas por meio do bom exemplo e da boa iniciativa de Salomão, esse homem, ainda sendo ímpio, ele abre a sua boca em louvor ao Deus de Israel. Olha o que ele diz mais uma vez: bendito seja o Senhor. E aí ele continua: pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. Mais uma vez, irmãos, vejam que Deus deu sim sabedoria a Salomão, mas até mesmo a sabedoria de Salomão serve para a glória de Deus. Tudo o que Deus nos dá, irmãos, todos os nossos bens, toda a nossa vida, toda a nossa sabedoria em nós, tudo deve ser para que o nome de Deus seja glorificado, através de nós e por meio de nós. Amém? O texto continua, irmãos. E eu queria chamar a sua atenção para isso, ainda no mês de missões, né? Vejam que estamos no mês de missões internacionais. E que exemplo maravilhoso temos diante de nós. A partir desse homem, uma nação estrangeira estava não apenas fornecendo os materiais necessários, não apenas fornecendo a mão de obra necessária, mas vejam que o próprio rei daquele país estava louvando ao Deus de Israel. E o que Salomão está fazendo aqui, irmãos, de uma forma muito sábia, é abrir caminho. Abrir caminho para que o nome de Deus seja adorado, não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Salomão estava abrindo as portas para que os gentios também pudessem adorar ao Deus de Israel. E aí eu chamo a sua atenção mais uma vez para isso. A integridade do cristão. Para a sua integridade. Já parou para pensar nisso? Como a nossa vida, ela pode servir como catalisador de evangelismo? Como a sua integridade pode servir como um catalisador para que a missão de Deus seja cumprida nesse mundo? Às vezes a gente pensa que é simplesmente a construção do templo. Mas tudo que nós estamos fazendo, a maneira como a gente conduz a nossa vida, a maneira como a gente se relaciona uns com os outros, como tratamos nossos vizinhos, amigos e familiares, tudo isso está sendo observado. E tudo isso serve de atração para esse mundo que nos observa. Se eles olharem para nós e enxergarem assim como Irão enxergou em Salomão, homens e mulheres sábios que vivem para a glória de Deus, pode ser, irmãos, pela fé, que eles também abram as bocas e louvem a Deus por causa da sua vida. Essa deve ser a nossa meta. Mais do que construir um templo, é viver desde já, em cada projeto, em cada plano, para a honra do nome do Senhor. A pregação, ela precisa e deve vir acompanhada de uma vida marcada pela integridade, mesmo que sejam em questões simples do nosso dia a dia. Honrar os nossos compromissos, as nossas contas, as nossas dívidas, ajudar nosso vizinho, nosso próximo, sermos bons parentes, bons amigos, bons familiares. São pequenas coisas, irmãos. Mas nessas pequenas coisas, o nome de Deus precisa e deve ser glorificado. Mas vejam, em segundo lugar, que além de um projeto grandioso, esse também é um projeto árduo e pesado. Veja a partir do versículo 13, o que diz o texto. Quantos homens foram reunidos para a construção desse templo? Quanto trabalho foi feito para a construção desse templo? Olha o que ele diz. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. 30.000, irmãos. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 1.000.
por mês. Vejam, são 10.000 por mês. E eles revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas. Além disso, 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra, de ótima qualidade, para servirem de alicerce de pedras lavadas para o templo. Os construtores de Salomão, de Irão e dos homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção. Vejam o tamanho dessa obra. Vejam quanto trabalho estava sendo feito. Haviam os homens de Israel trabalhando, haviam os homens de Irão trabalhando, e haviam também aqueles que viviam na nação de Israel, embora não fossem israelitas. Homens que nas guerras de Josué sobreviveram, não foram eliminados da terra e por isso estavam morando na terra. E aí vejam que interessante. Essas pessoas, todas elas estão envolvidas na construção desse templo, que é para a honra do nome do Senhor. E aí, irmãos, além de todo esse trabalho, né, surge uma questão muito delicada, que é, a gente vai ver isso mais para frente, quando Jeroboão vai diante de Salomão com um pedido. O povo reclamando, né, que ele aliviasse a carga que Salomão tinha colocado sobre o povo. A gente sabe que Salomão fez inúmeras obras, grandes construções, fez o templo para Deus, construiu o seu palácio, construiu jardins, e para tudo isso, irmãos, mão de obra. E aí o povo começa a reclamar mais para frente, que ele estava colocando pesado jugo sobre o povo. Mas como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, irmãos, Salomão não escravizou nenhum dos hebreus. Ninguém do povo foi escravizado. Vejam que eles são enviados, trabalham uma jornada e folgam 2. Esse é o primeiro ponto. E os demais, e aqueles que viviam, que permaneceram na terra, esses foram submetidos ao trabalho. Vejam que, pela lei de Deus, eles deveriam ter sido eliminados, mas foram preservados. E agora, nessa missão da obra de Deus, eles são colocados então para trabalhar ali também. Então, vejam que é uma situação delicada sim, mas vejam que todos estão trabalhando. Aqueles que fazem parte do povo de Deus trabalham voluntariamente. Mas mesmo aqueles que ainda não se submeteram a Deus, acabam de uma forma ou de outra trabalhando de forma que o nome de Deus seja glorificado. Bem, é um projeto grandioso, é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, mas é um trabalho que redunda, no final das contas, em honra ao nome do Senhor. A questão é como nós, então, trabalhamos. Todos nós vamos trabalhar, e o nome de Deus certamente será glorificado. Agora, como eu disse, alguns trabalham voluntariamente. Alguns se dobram diante de Deus voluntariamente. Alguns, desde já, rendem louvores e graças a Deus. Mas outros insistem em não abrir os lábios, em não dobrar os joelhos. Mas todo joelho, irmãos, vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. A questão é como a gente faz isso. Ou a gente faz isso voluntariamente, ou então os nossos joelhos serão dobrados diante dele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Esperamos em Deus que nenhum de nós sejamos trabalhadores compulsórios, mas que Deus encontre em nós, sim, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, e adoram com coração grato por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Agora vejam, em terceiro lugar, que além de ser um projeto árduo e pesado, é um projeto também intencional. Veja o que ele diz, né? A partir do versículo 3. Ele diz: Tu bem sabes
que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor. Vejam que era a intenção de Davi, desde o início, construir um templo para Deus. Lá no Salmo de número 132, a partir do versículo 3, está escrito assim: não entrarei na minha tenda e não me deitarei do meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para um Senhor, uma habitação para o Deus de Jacó. A gente viu isso na história, irmãos. Foi Davi quem comprou o terreno. Foi Davi quem fez as plantas para a construção do templo. Também foi Davi quem trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. E também foi Davi, irmãos, que muito antes do templo começar a ser construído, encomendou grande parte do material que seria usado. Então veja que a intenção de construir um templo já estava no coração de Davi. Então por que ele não construiu, irmãos? Porque como nós lemos, Davi foi um homem de batalha. As suas mãos estavam manchadas com sangue, embora seja uma luta, embora ele tenha travado as guerras do Senhor. Mas o seu reinado não foi um reinado de paz. O seu reinado foi um reinado de batalha, de guerra. E por isso, Deus não permitiu que Davi construísse um templo para ele. E isso deve chamar a nossa atenção, irmão. Porque Davi estava construindo um templo para Deus. Um templo, melhor, ele queria construir um templo para Deus. Um templo para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas ouviu de Deus um sonoro não. Não. Deus não permitiu que ele construísse um templo para a honra do seu próprio nome. É curioso isso. E vejam que às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Às vezes nossos planos são bons. Às vezes queremos fazer coisas que, do nosso ponto de vista, será para a glória de Deus. Ainda assim, é possível que às vezes Deus diga não. E foi isso que Davi ouviu. Embora seu plano fosse muito bom, ele ouviu Deus dizer: não, não será você que irá construir, mas o seu filho. Vocês conseguem imaginar por um momento o que deve ter passado na mente de Davi? A frustração. Caramba, eu quero louvar esse Deus, eu quero construir um templo grande para ele, para que o nome dele seja glorificado através dessa obra. Mas ele disse não. Eu já tenho o terreno, eu já tenho o projeto, eu já tenho os materiais. Mas Deus disse não. E aí a gente pode até pensar, né? Eu imagino que ele deva até ficar um pouco decepcionado. Mas sabe o que é impressionante, irmãos? É que não para em Davi. Embora não seja ele a construir, ele prepara o caminho para que outro venha e construa em seu lugar. Porque a obra, irmãos, não é de Davi. A obra é para o Senhor. Então, ainda que não seja ele a construir, ele deixa tudo pronto para que o seu sucessor venha e faça o trabalho que precisa ser feito. Porque, mais uma vez, nada que fazemos aqui é obra nossa. Tudo é para Ele. Tudo é para o nosso Deus. E aí eu pergunto mais uma vez, como é que nós lidamos então com essas decepções? Todos nós, irmãos, temos sonhos, temos coisas que queremos realizar. Mas eu pergunto para você, como é que a gente reage quando nossos planos bons são frustrados? Quando Deus diz não? Como é que a gente lida com isso? Davi, irmãos, não parou. Ele deu andamento, deixou tudo pronto para que seu filho fizesse a obra, porque, como eu disse mais uma vez, não é obra nossa, é de Deus. Então, ainda que a gente se depare, irmãos, com alguns obstáculos nessa vida, e certamente nos depararemos, ainda que a gente ouça sonoros nãos, a gente precisa continuar, a gente precisa avançar, porque o reino de Deus não retrocede, ele avança. Ainda que não seja do nosso jeito,
ainda que não seja do nosso tempo, ele vai avançar. Amém? Por quê, irmãos? Mais uma vez, o projeto não é meu, o projeto não é nosso, o projeto é de Deus. Veja como o texto continua. Aliás, fazendo uma pequena observação, né? Será que era realmente o projeto de Deus? Algumas pessoas questionam se Salomão realmente deveria ter construído um templo. Mas vejam que todo o projeto foi dado por Deus. As plantas, quando Davi escreve, ele diz, foram inspiradas pelo Espírito de Deus. E vejam as palavras de Deus ali registradas em 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 9 ao 10. Ele diz, eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este sim edificará casa ao meu nome. Vejam que todas as condições necessárias estavam prontas para que o templo fosse construído no período de Salomão. Havia paz, havia prosperidade, não havia guerra no reino e nem ao redor do reino. Deus agiu com providência, dando para Salomão não apenas as plantas, mas todas as condições ideais para que aquele projeto acontecesse. Então vejam que não é um projeto apenas de Davi mais, é um projeto do próprio Deus, que esse templo seja construído para a honra do seu nome. Mas por que um templo tão grandioso? O que tinha realmente de diferencial nesse projeto? E aí a gente avança então para o último tópico dessa mensagem. Um projeto como nenhum outro. Um projeto grandioso, sim. Um projeto de muito trabalho e árduo, sim. Um projeto do coração de Deus, sim. Mas veja que é um projeto também como nenhum outro. Por quê, irmãos? O que distinguia este templo de todos os outros que foram construídos? O que fazia este templo diferente de todos os outros que ainda seriam construídos? A resposta é muito simples. Esse templo não foi construído por razões políticas. Esse templo não foi construído por motivação financeira, não foi construído por razões pessoais, mas foi construído, como nós dissemos já várias vezes, para que o nome do Senhor fosse honrado. E é isso que faz toda a diferença. É para que o nome do Senhor seja honrado. Como diz o tema da nossa mensagem, um templo para a glória de Deus. E aí eu vou adiantar e avançar para o final e pensar um pouquinho com os irmãos a respeito do que nós acabamos de ler aqui. Em primeiro lugar, chamando a sua atenção para alguém que é maior do que Salomão. Todas as vezes que a gente pensar na sabedoria de Salomão, na sua grandeza, na grandeza do reino e também na grandeza do templo, a gente não pode esquecer o que o próprio Jesus disse. Está aqui alguém que é maior do que Salomão. Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. E ele diz algo interessante, ele diz assim, ó, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Irmãos, nós temos inúmeras passagens no Novo Testamento onde mostra o interesse de Jesus pelo templo, onde vemos o quanto ele frequentava o templo. Várias passagens dizem isso, até mesmo na época da Páscoa, já no final, o escritor diz isso, que ele ensinava no templo todos os dias. Então Jesus não ignorava o templo, e olha que nem era o templo de Salomão. Já era outro templo que tinha sido construído. E ainda assim, Jesus estava lá. Um templo que levou 40 anos para ser construído. Aí Jesus vem e diz, olha, destruam este templo, mas em 3 dias eu o reconstruo. Só que quando Jesus estava falando aqui, irmãos, obviamente, ele não estava falando daquele templo físico.
ele estava falando do seu corpo, este templo, que também era um templo, irmãos, para a glória de Deus. Um templo em honra do nome do Senhor. Vejam, se a gente chama o templo do lugar da habitação de Deus, o que a gente pode dizer de Cristo, do corpo de Cristo? Como diz em Colossenses, nele habitava corporalmente a plenitude de Deus. Ali, irmãos, diante dos olhos de todos os homens estava o templo vivo de Deus. Jesus encarnado, a plena habitação de Deus, corpórea ali diante dos olhos. E ele fala então do seu próprio corpo como esse templo. Afinal de contas, Jesus é a encarnação de Deus, não apenas um homem, mas plenamente divino, como está escrito em Colossenses. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, pense comigo que de todos os materiais que poderiam ser usados no templo, e nós vimos, né, cedro, pedras, vejam que este templo de Jesus é um templo de carne, é um templo de sangue, é um templo, irmãos, sujeito a coisas que nós estamos sujeitos. Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. E a pergunta é, por que não um corpo melhor? Por que não um templo melhor, com um material melhor do que esse que nós temos? Já parou para pensar? Por que um templo como o nosso, com essa pele, sujeito à dor, ao frio, à fome e à sede? Abra, por favor, a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do verso 4 diz assim. Vou esperar você abrir. A partir do versículo 4 diz assim: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então, por que não um corpo melhor, irmãos? Porque ele precisava derramar o seu sangue em nosso favor. Porque ele precisava ser esse sacrifício perfeito. De todos os sacrifícios que foram feitos no templo, nenhum se compara a esse que o nosso Senhor fez. Pois ele entregou o seu próprio corpo em nosso favor. Derramou o seu sangue em nosso favor. E ele usou o seu próprio corpo, o seu templo, para que o nome de Deus fosse glorificado. Como, irmãos? Se entregando por nós. É isso que diz o autor de Hebreus. Sacrifício nenhum era suficiente. Animais nenhum seriam suficientes. Mas vejam então que ele diz: aqui estou para fazer a sua vontade. E fazendo a vontade de Deus, ele entregou aquele templo, que era um templo em honra do nome do Senhor. Morreu. E como ele prometeu, 3 dias depois, ele reconstruiu esse templo, ao ressuscitar no 3º dia.
Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele tomou o templo do seu corpo físico e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, dizendo: aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Esse é o primeiro templo que nós precisamos lembrar, o templo de Jesus. O templo perfeito, o templo onde o sacrifício pelos nossos pecados foi feito, de uma vez por todas. Mas eu queria terminar falando de um segundo templo. Um templo que ainda não está acabado. Um templo que está em construção. E esse templo se chama igreja. E aí, irmãos, como todos os tópicos que nós vimos antes, é um projeto de Deus. É um projeto grandioso. Mas é um trabalho árduo e pesado também. Mas vejam o que diz a Escritura a nosso respeito. Deus está trabalhando em nós. Por meio do seu Espírito, Ele está trabalhando em nós. Vejam que muitas pedras estavam sendo cortadas. Pedras brutas. Mas no final, todas elas serão perfeitamente encaixadas. Para que esse templo seja construído também para a honra e glória do nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma lembrança que precisamos ter, irmão. Existe o templo ali fora, prestes a ser construído. Mas existe também essa obra muito maior, muito mais grandiosa, que também é intencional, que é projeto de Deus e que Ele trabalha dia após dia, arduamente, em nós, por meio do seu Espírito, a fim de que este templo, a Igreja de Cristo, seja apresentada perfeita. Então nós que somos pedras brutas, que precisamos ainda sofrer, ser tratadas, seremos tratadas por Ele. De forma que no final, irmãos, não tenha dúvida, esse projeto vai dar certo. Esse projeto vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que sejamos difíceis, pessoas difíceis, não perca a esperança na igreja. Porque Deus está trabalhando. Não é um projeto de homens, é um projeto do Senhor. E vai dar certo. Em primeiro lugar, porque é projeto dele. É para a glória dele. E ele já está trabalhando em nós. Amém? Mas sabe por que esse edifício não cai? Não cai porque está sobre um firme fundamento. Um alicerce sólido, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja é um projeto com início e meio. Não sei se podemos dizer que tem um fim. Porque em breve todos nós estaremos reunidos para toda a eternidade, servindo como esse grande tempo de adoração a Deus. Somos, 2 Coríntios ainda diz assim, somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão eles serão meu povo. E a gente pode pensar, né, irmãos, que material improvável. Você, eu, materiais improváveis. Mas Deus nos escolheu para sermos esse tempo em honra do nome do Senhor. Um escritor escreveu assim: não somos lindos como cedro, mas feios em nosso pecado. Não somos sólidos como pedra, mas fracos e instáveis. No entanto, irmão, Deus está nos usando para construir um templo, uma casa espiritual santa, na qual Ele vive como Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Eu queria terminar lendo com vocês o texto que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6.
Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa é a palavra, irmãos, que eu queria deixar para vocês hoje. O nosso texto não trata ainda do templo pronto, do templo construído. Trata apenas dos projetos iniciais. Mas a gente sabe que esse projeto vai dar certo, porque é um projeto de Deus. E da mesma forma, nós caminhamos seguros, apesar de todas as adversidades que nós possamos enfrentar como igreja, de todas as pedras brutas que estão ao nosso lado. Nós sabemos que esse projeto vai dar certo, porque ele está alicerçado nessa pedra angular que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E até que esse projeto finalize, irmão, não olhe para a poeira, não olhe para o terreno em construção, olhe para o projeto final, vai dar certo, porque é o Senhor, é o projeto dele e é para a honra dele, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, escrita há tanto tempo atrás, há tantos anos, mas, ó Deus, que fala conosco ainda do dia de hoje. Queremos te agradecer, ó Deus, por este templo maravilhoso, ó Deus, que o Senhor está construindo. Queremos te agradecer, ó Deus, porque um pouco diferente do que Salomão fez, ó Deus, o Senhor não escolheu os melhores materiais. O Senhor olhou com graça e misericórdia para nós, homens e mulheres falhos, imperfeitos, pecadores, ó Deus. Mas, apesar de nós, ó Deus, o Senhor nos escolheu e tem trabalhado dia após dia, incansavelmente, a fim de que sejamos aperfeiçoados. E então esse grande edifício seja construído para a honra e glória do seu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, porque Cristo se entregou por nós, para nos apresentar ao Senhor, ó Deus, perfeitos e imaculados. Rogamos a Ti, ó Deus, que esse projeto, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, de forma, ó Deus, que desde já, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Não foi preciso, ó Deus, o templo estar pronto para que Irão abrisse a boca e louvasse o nome do Senhor. Assim, ó Deus, que seja também a nossa vida. Ainda somos imperfeitos, ainda estamos em construção, mas que os homens ao nosso redor possam olhar para nós e abrir a boca dizendo: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Assim, ó Deus, que a nossa vida seja construída dia após dia por Ti, mas que desde já os nossos lábios possam também se abrir em louvor e adoração ao Teu nome. Que a nossa vida, Deus, seja ela um pleno culto a Ti, e que por meio de nós outros também possam adorar ao Teu nome. Que tudo em nós, cada palavra, que cada gesto e cada ação, seja como Salomão disse, Deus, um templo em honra do nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.